Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa última aula de gestão em saúde. E nessa última aula a gente vai abordar todos os temas que a gente viu durante o semestre, né? Durante essas 20 aulas que a gente teve, certo? Então, primeiramente, vamos relembrar o conceito de gestão em saúde, né? Primeiro, o que é gestão? Gestão é você utilizar todos os recursos técnicos e humanos de maneira eficiente e eficaz para atingir o objetivo da organização, empresa, instituição, hospital, clínica de imagem, através do quê? Do planejamento, do controle, da organização e da direção, certo? O que seria recursos técnicos? Recursos técnicos é tudo aquilo referente às máquinas, à estrutura do prédio. E humanos são os trabalhadores, certo? É o valor humano, são os profissionais. Então, um bom gestor, ele tem que saber utilizar tanto os recursos técnicos e também os recursos humanos. Não adianta nada eu ter um hospital maravilhoso, com vários equipamentos, vários raio-x, todos os EPIs, e não ter recursos humanos para estar trabalhando naquele local. Recursos humanos, profissionais bons, profissionais comprometidos, profissionais que estão preocupados com os pacientes e com o trabalho, né, que realizem o trabalho da melhor maneira possível. Eficiente e eficaz. Na primeira aula eu dei para vocês vários exemplos, né, de vocês diferenciarem eficiente e eficaz, mas vamos lá, só para deixar certo aqui. Eficiente é você cumprir o que é esperado, né? Aquele funcionário ele é eficiente, ele faz todas as coisas certas, né? Faz tudo que é solicitado. Já o eficaz é aquele que faz a coisa certa, mas ele vai mais além, certo? Vocês podem estar vendo aquele primeiro vídeo, né? Daí tem mais exemplos, tem detalhado tem o exemplo do remédio. Tá, então para eu realizar uma gestão, né, eficiente, eficaz e utilizar todos os recursos técnicos e humanos de maneira correta, eu tenho que lembrar desses 4 pilares, que é o planejamento, o controle, a organização e a direção, certo? O planejamento, o que é o planejamento? Eu vou criar uma estratégia para atingir um objetivo. Vamos pensar que quase tudo na vida planejamos. Algumas pessoas não, mas a grande maioria sim. A gente planeja a compra de um carro, planejamos realizar uma viagem, planejamos uma reforma na nossa casa. Às vezes as pessoas planejam ter filhos. Então, o planejamento ele faz parte da nossa vida, certo? E em gestão de saúde, o que seria planejar? Eu vou criar uma estratégia, eu vou fazer um planejamento. Professor, eu quero montar uma clínica de imagem. Então, eu vou fazer um planejamento. Quais são os recursos que eu vou utilizar, quais são as máquinas, qual vai ser o horário de funcionamento, como vai funcionar. Então, eu vou realizar um planejamento, certo? O que é controle? Como você vai saber se os seus colaboradores, os seus amigos de turno, por exemplo, se você for o supervisor deles, como você vai saber que os exames estão sendo feitos de maneira correta? Você vai ter que ter um controle, certo? Você vai ter que ver se aquilo lá está sendo feito de forma correta. Você realizar uma avaliação. Então, para você saber se as coisas estão sendo feitas de forma correta, é necessário você ter o controle. E a organização? Como é que você vai realizar um exame num ambiente que não está organizado? Certo?
Os papéis devem estar, né, no arquivo de maneira correta. Os EPIs devem estar no lugar correto. A máquina deve estar, né, posicionada no lugar correto. Então você tem que ter uma organização de trabalho para você ter sucesso na realização daquele exame. E direção? Pessoal, direção é você qualquer assim, o supervisor, o supervisor daquele turno. Todo mundo, no caso, vai ser o direção, vai trabalhar como, vai ser, no caso, a direção é gestor, vai ser o gestor. Ele vai delegar tarefas, ele vai verificar como está o andamento da escala, ele vai verificar caso, por exemplo, alguma pessoa esteja com o dosímetro, com a dose lá que está excedendo o limite, ele vai estar investigando por que está acontecendo isso, né? Então ele vai solucionar os problemas do ambiente de trabalho, vai delegar tarefas, vai ver se tá faltando material. Então, né, vamos lá no almoxarifado fazer solicitação desses materiais. Então, vamos retomar. Então, gestão em saúde eu tenho o quê? Ou gestão de qualquer coisa, é básico. A gente tem que utilizar os recursos técnicos e humanos de maneira correta, de maneira eficaz e eficiente, através do planejamento, controle, organização e direção. Então, eu quero que vocês guardem bem isso, certo? E é isso que eu tenho que passar para vocês sobre os conceitos. Professor, o que seria a gestão do cuidado? Como eu falei para vocês na aula de gestão de cuidado, por exemplo, eu vou ser um excelente gestor, certo? Na área de saúde. Eu vou saber todos aqueles conceitos, toda a parte técnica, sei o que é planejamento, sei o que é organização. Porém, eu não sou um bom gestor na gestão do cuidado. Por quê? Eu não acolho aquele paciente de maneira correta, eu não me preocupo com o bem-estar do paciente. Então, gestão do cuidado se baseia no quê? No cuidado, né? Quando você entra a trabalhar na área da saúde, você sabe que você vai estar trabalhando com pessoas e você vai estar cuidando de pessoas. Então, a gestão do cuidado, ela é essencial para o trabalho de vocês. É um diferencial no profissional. Aquele profissional que não realiza a gestão do cuidado, ele não vai gostar do que ele vai fazer. Muitas vezes ele pode até começar a trabalhar e não, né, ser demitido. Então, gestão do cuidado, você acolher aquele paciente, certo? Porque o paciente já chega, né, com dor, nervoso, irritado. Imagine se ele tem um atendimento, né, é mal atendido, o seu procedimento é mal executado. Então, é importantíssimo a gestão do cuidado, certo? E a gestão de pessoas? Então, pessoal, até coloquei para vocês lá uma entrevista, né, com um técnico de radiologia, né, que falou que como foi o processo seletivo dele para estar entrando no hospital. Gestão de pessoas nada mais é trabalhar com pessoas, com talentos, né? Muitas das vezes você tem que, como líderes, né? Por exemplo, no hospital, o setor de gestão de pessoas, de recursos humanos, ele vai estar realizando, né? Vai estar contratando os profissionais para estar trabalhando, né? Na clínica de imagem. Então, ele vai verificar o quê? Algumas competências, algumas qualidades daquele profissional, certo? Lembrando que, se você for alocado para ser o supervisor do seu setor, além de você trabalhar com pessoas, né? Você tem que saber, né? Tem jogo de cintura
para lidar com diversas situações, certo? Aquele profissional, ele está cumprindo certo o horário de trabalho? Sim ou não? Nossa, eu tenho que fazer uma escala daquela equipe. Essa pessoa trabalhou tal turno esse mês. Mês que vem ela vai trabalhar outro turno. E vocês estarem valorizando, né, o profissional de vocês, os colaboradores. Certo? E as falhas do setor radiológico? Eu passei para vocês um artigo. E nesse artigo vocês verificaram quais são as falhas no setor radiológico do Brasil, né, que mais os pontos mais importantes dessas falhas, né? Geralmente o que a gente vê é falha na agenda, né? O difícil controle da agenda, que às vezes o pessoal tem 3, 4, 5 pacientes no mesmo horário, falta de treinamento dos funcionários, falta da gestão do cuidado, a falta de materiais, de equipamentos de trabalho, a falta de EPIs. Então, quando você sabe qual é a falha daquele setor, você pode corrigi-la ou tentar corrigi-la, certo? Então, nessa parte de falhas, é só para vocês terem uma noção do que são essas falhas, para vocês conhecerem aonde vocês vão estar trabalhando. Porque cada local de trabalho vai funcionar de uma maneira diferente, né? Cada local tem as suas falhas específicas, certo? Então é bom para vocês conhecerem como são essas falhas, o que é essas falhas, certo? Agora, pessoal, em relação ao SUS, né? Então, eu falei para vocês como funciona o SUS, sobre as unidades básicas de saúde, os princípios do SUS, sobre a atenção básica, sobre a verba, qual é a verba que é destinada, certo? Que quem é responsável pelas unidades básicas de saúde é a prefeitura, que o SUS não é só, como a gente pensa, atendimento médico, envolve a vigilância sanitária, a vacinação, a doação de sangue, a doação de leite materno, transplantes de órgãos, a Anvisa, a vigilância que fiscaliza, né, os alimentos, os medicamentos. Então, o SUS ele é super importante para o nosso país. Também falei um pouquinho da história do SUS, de como era antes sem ter o SUS. E vamos pensar assim, se não existisse o SUS, como é que seria essa vacinação no nosso país, né? Muita gente está reclamando da vacinação, né, do Covid, que está demorado. Mas, né, vamos agradecer o SUS aí, porque o Butantan, né, ele é do SUS, certo? Então, o SUS tem sobre, né, a parte dos hospitais, que eu falei para vocês, da atenção primária, secundária, da atenção terciária. Eu acho que vocês também viram em Fundamentos da Saúde um pouquinho sobre o SUS. Então, vocês conseguiram ter aí um conteúdo bom. E algumas coisas, pessoal, vocês vão estar aprendendo no dia a dia de vocês. Também o que eu também falei nas aulas, falei sobre os sistemas de informação que na clínica de imagem, que vão estar, vieram, né, para ajudar, né, na parte desde a recepção lá, que é na parte do agendamento, nos laudos. Então, são várias coisas. Então, a parte de gestão em saúde, né, gestão de centros de imagem, a parte de gestão de saúde, gestão de centros de imagem, é mais uma coisa básica
que vocês têm que conhecer alguns pontos. Caso vocês forem donos de uma empresa, daí vocês têm que estudar mais, donos de uma clínica de imagem, estudar mais a fundo os conceitos, gestão de pessoas, gestão dos recursos financeiros. Mas, assim, em geral, você estar utilizando os recursos técnicos, os recursos humanos de maneira eficiente e eficaz para atingir o objetivo da organização, através do planejamento, controle e organização para melhoria contínua. Levando em consideração que, né, vamos dar exemplos aqui da cidade de Itapeva. Aqui em Itapeva a gente tem onde realiza, né, os centros de imagem aqui, o hospital, o UPA, também temos o CEDISP e eu acho que o hospital da Unimed também realiza alguns procedimentos. Então, o que vai diferenciar, né, você ter a gestão? Cada um tem uma gestão de uma maneira diferente. A gestão do UPA, ao meu ver, apresenta várias falhas em questão de agendamentos, em questão de espera. Lembrei também, eu passei para vocês sobre consultas eletivas, emergência, urgência, prioridades. Então, todos esses conceitos, essas falas que eu tô falando para vocês, vocês vão aprender no dia a dia, quando vocês estiverem em campo, né? Deixar também para vocês aqui um conselho quando vocês começarem a realizar o estágio de vocês. Falem bom dia para as pessoas, certo? Desde a pessoa lá que é dos serviços gerais até a pessoa que estiver lá dirigindo, sendo o coordenador de vocês, porque isso vai fazer diferença. Aproveitem ao máximo o estágio, aproveitem ao máximo a oportunidade de estar realizando o estágio, sejam prestativos, sejam organizados, que isso vai fazer um diferencial, certo? Quando existir alguma vaga. Então, eles vão contratar aquela pessoa que é pontual, que chegou no horário certo, que se mostra prestativo, que realiza perguntas, que é simpático. Não que você pode ser tímido, mas você tem que ser educado, né, pessoal? Pessoa que é educada. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Vou estar à disposição para vocês até as 9 horas da noite. Para dúvidas em relação ao conteúdo, a prova não vai ser difícil. Aquele questionário avaliativo vai contar com a P1 e hoje daí vai ser a P2, certo? Vou fazer a média de todos os trabalhinhos que vocês me entregaram, certo? E é isso, pessoal. Estou à disposição. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá bom?